Direção defensiva, o assunto de hoje, né? Vamos lá. E na introdução, já vamos entrar direto, né, para poder explicar aqui sobre esse, essa disciplina aí que é a direção defensiva. Direção defensiva é o ato de conduzir o veículo adotando um conjunto de medidas e procedimentos que são utilizados para prevenir ou diminuir as consequências dos acidentes. Então, se houver uma pergunta, né, o que é direção defensiva? Direção defensiva é dirigir de modo a evitar ou diminuir as consequências de um acidente, tá? A utilização dessas medidas pretende auxiliar o condutor na eliminação dos fatores que possam vir a causar acidentes. Causas de acidentes de trânsito. Nós temos aqui, então, uma porcentagem, né? 60% dos acidentes de trânsito acontecem durante o dia e com o tempo bom. Então, não é engano pensar que, né, o tempo tem que estar ruim, que fica mais difícil de andar, né? Então, porque as pessoas se arriscam mais, né? 70% dos acidentes acontecem em linha reta com os veículos em sentidos opostos. Veículos que estão vindo, né? Normalmente as pessoas se arriscam muito, né? 33% das mortes em rodovias são causadas por colisões frontais, e ainda mais em alta velocidade, né? Quanto maior a velocidade, né, pior é o acidente. Então, o choque frontal, dificilmente alguém sai, né, machucado. Geralmente acontece mais os óbitos, né? 29% dos acidentes envolve atropelamento. Então, também é uma outra situação, né? Bastante a porcentagem de atropelamento, né? Há um tempo atrás tinha uma estatística no estado de São Paulo que de cada 4 acidentes que acontecia, 2 era atropelamento. Prevenir acidentes é um dever de todo condutor e obrigação das autoridades de trânsito. Aqui tem uma situação, né, em que os veículos estão não, né? Um dos veículos está sendo, o condutor está sendo imprudente, né? Irresponsável. Então, são causas de acidentes, essa manobra arriscada desse condutor do veículo verde, né? E aí, é possível não acontecer esse acidente? Claro que é, né? Como que isso que pode ser feito para evitar o acidente aqui? Esse veículo cinza tem que ir para o acostamento. Não tem acostamento, mas ele vai ter que ir igual, né? Mais próximo possível. O verdinho tem que se manter no meio, mais para cá, mais perto desse vermelho, né? Para que ele possa passar aqui no meio. E o vermelho mais próximo do acostamento também. Então, essa é a forma de evitar esse tipo de acidente. Mas geralmente os acidentes acontecem por excesso de velocidade, ingestão do álcool, desrespeito à sinalização, manobras arriscadas e falta de atenção, imprudência e imperícia. 80% dos acidentes são fatores comportamentais, sim. Então, é um número muito grande, né? E aí é bem claro que é falta de comportamento, né? As pessoas não têm um bom comportamento no trânsito e acabam se envolvendo em acidentes, né? E aí viram números, né? Estatísticas, o que é pior, né? Acidentes evitável e acidentes não evitáveis. Então, nós temos duas situações, né? E isso cai na prova também. Quais são os acidentes evitáveis? Os evitáveis é quando o condutor deixa de fazer tudo o que poderia para evitar o acidente. Quer dizer, o acidente era evitável se o condutor tivesse agido corretamente. E o acidente não evitável
independe do condutor, da revisão do veículo, da velocidade e outras condições adversas inesperadas. Então, o inevitável é quando o condutor pode fazer tudo o que ele sabe, tudo o que ele conhece, né, para evitar o acidente e acaba não conseguindo evitar, né? O desrespeito à lei manifesta-se por meio de culpa, civil ou penal, definida em 3 hipóteses: imprudência, negligência e imperícia. Então, são as 3 situações aqui que pode, né, manifestar-se por meio de culpa civil e penal, né? A imprudência, a negligência e a imperícia. O que será a imprudência, negligência e imperícia? Aí vamos ver na frente, né? Tá? Então, primeiramente, nós vamos ver aqui a imprudência, né? O que é imprudência? Tem bastante essa pergunta lá no Detran, tá? O que é imprudência? O que é negligência? O que é imperícia? Então, a imprudência é definida como falta de atenção, descuido e ignorância. Consiste na violação das regras de condutas. Trata-se de uma ação imprudente e descuidada. Veja bem, então, assim, como é que vocês vão diferenciar imprudência de negligência? A imprudência é tudo aquilo que o condutor faz errado, sabendo que está errado. Então, é o erro que ele comete, tá? Que ele pratica. Por exemplo, dirigir em excesso de velocidade. Aí, em seguidinha, vamos ver o que é a negligência. A negligência pode ser definida como falta de cuidado, de atenção, de interesse, desleixo, indiferença e descuido. Consiste em deixar de tomar o devido cuidado, é agir de modo incorreto. O negligente age sem cautela. Na verdade, o negligente deixa de fazer o que é certo, né? O imprudente faz o errado, sabendo do erro. O negligente deixa de fazer o que é certo, que é correto, né? E então ele se torna uma pessoa desleixada, negligente. Então, só essa é a diferença, tá? Por exemplo, não verificar pneus e freios antes de viajar, não sinalizar devidamente em cruzamentos perigosos. Então, isso chama-se negligência, né? O condutor negligenciou uma situação e aí acabou causando o acidente, né? E a imperícia é a demonstração de inaptidão técnica em profissão ou atividade. Consiste na incapacidade, na falta de conhecimento ou habilitação para o exercício de determinada atividade. Pode ser originada da má formação ou do mau treinamento de condutores. Então, o imperito é aquele que não sabe, né? Aquele que não sabe dirigir, não conhece as leis, né? Então, esse é também uma causa, né, de acidentes. Então, são as 3 causas de acidente, né? Imprudência, negligência e imperícia, né? E vendo que a pior delas vai ser sempre a imprudência, tá? Porque é um ato consciente. O imprudente, ele faz as coisas conscientemente, né? É o mesmo que dirigir alcoolizado. Condições adversas. Agora, em seguida, nós já vamos ver as condições adversas. Então, o que é a condição adversa? É o estado ou a circunstância de coisas ou pessoas em determinado momento que se apresentem em oposição, contrário, agregando fatores de riscos, aumentam a possibilidade de acidentes. Então, condição adversa é tudo aquilo que atrapalha o motorista no trânsito, né? E nós temos isso todos os dias, gente. Tiramos o pé para fora, saímos com o nosso carro, nós nos deparamos com as condições adversas, com essas situações contrárias, né? Que prejudicam o nosso ato de dirigir, né? Vamos ver aqui. As condições e fatores adversos pode ser. Então, aqui nós temos
ou as várias condições e fatores adversos, né? Iluminação, tempo, vias, trânsito, veículo, carga, passageiros, condutor, roubo, assalto ou sequestro. Tudo isso são condições adversas, né? Ou situações que atrapalham o condutor no trânsito. Condições adversas de iluminação. Iluminação é a irradiação de luz natural ou artificial produzida por chama, que torna claro ou visível aquilo sobre o que incide. O fator essencial de segurança para vermos e sermos vistos com clareza necessária em casos de iluminação natural ou artificial é a luz normal, né? As condições adversas de iluminação ocorrem por ofuscamento, na penumbra e à noite. Então, são as três situações aí que ocorrem as condições adversas de iluminação. Primeiro é o ofuscamento. O que é o ofuscamento? O ofuscamento é a perturbação da vista causada por forte reflexo de luz diretamente nos olhos e que pode acontecer por várias causas. A incidência e os reflexos de raios solares, a luz alta em sentido contrário e a luz alta nos retrovisores. Veja bem, são essas três situações que pode causar o acidente, né? A luz em sentido contrário, né? Que o condutor deixa a luz muito alta, não baixa a luz quando passa por você, né? Ou passa pelo veículo. Os raios solares também pode causar o ofuscamento e também o reflexo nos retrovisores. Também pode ser causa de ofuscamento, né? Então, tem que ter certos cuidados. Vamos verificar. Para evitar-se a luz alta em sentido contrário, deve-se diminuir a velocidade e solicitar ao condutor a luz baixa, com breves toques de luz alta, e procurar não olhar diretamente para o outro veículo no sentido oposto. Então, essa é uma maneira de evitar o ofuscamento, quando ele é causado por luz alta em sentido contrário, né? Deve-se permanecer com a luz baixa, mesmo que o condutor do outro veículo não atenda a solicitação. Então, se o outro condutor não baixou a luz dele, não é por isso que você vai deixar a luz do seu veículo alta. Você vai baixar, né? Porque aí o risco fica muito maior, né, gente? Bem maior. Penumbra, uma outra condição adversa de iluminação, né? São três: ofuscamento, penumbra e noite. A penumbra é a sombra incompleta produzida por um corpo que não interrompe totalmente os raios luminosos. É também conhecida como meia-luz. A pouca luminosidade na transição do dia para a noite é o mais comum dos exemplos de penumbra. Então, quando está anoitecendo, né, está fazendo aí a transição, a troca, né, do dia para a noite, é o momento da penumbra. Aqui no desenho tem aqui, né, dá para perceber que o sol está indo embora, então já está, né, se aproximando do momento da penumbra. Nesse horário, a gente não enxerga muito bem, né? A gente não define muito bem as coisas. Então, esse é um momento perigoso também para o motorista. Por isso, na penumbra, recomenda-se o uso de luz baixa, a redução da velocidade e a atenção redobrada. Geralmente acontece mais acidentes nesses horários, né? Também na parte da manhã, né? Que também é a troca da noite para o dia, né? Noite, também condição adversa de iluminação, e à noite denomina-se noite o espaço de tempo desde o pôr do sol até o amanhecer. Gente, muito cuidado com esse detalhe aqui lá na hora de fazer a prova, né? No Detran. Porque lá está assim, ó. Denomina-se, né? Aí você vai ter que marcar o espaço de tempo desde o pôr do sol até o amanhecer. Vocês têm que ver que
é noite. Agora, o espaço de tempo desde o amanhecer até o pôr do sol é dia, tá? Então preste atenção nesse detalhe. É muito importante essa atenção aí, porque a gente se engana fácil, fácil. Neste período, a visibilidade do condutor depende inteiramente da luz artificial emitida pelos faróis dos veículos e da iluminação pública. Então, à noite, nós dependemos totalmente, né, da iluminação artificial, tanto dos postes como dos faróis dos veículos, né? A gente depende, né? Às vezes dependemos até da lua, às vezes, né? É claro que nós não podemos depender da lua, porque ela só tem 7 dias de lua cheia, de lua que realmente dá para a gente, né? E não é bem 7 dias, né? Condições adversas de tempo. A segunda condição adversa. A primeira foi de iluminação, agora é a de tempo. De tempo, nós falamos de clima, né? O clima é um fator que pode influenciar a segurança, pois altera as circunstâncias de condução. A visibilidade estará bastante reduzida e o comportamento do veículo será alterado. Mesmo com uma simples garoa, a aderência dos pneus e a estabilidade ficam comprometidas, o que pode se tornar mais grave e até mesmo impedir um deslocamento com segurança. Então, condições adversas é isso, né, gente? A gente prejudica a nossa segurança, né? Pode prejudicar a nossa segurança em relação aí à questão da chuva, da neblina, né? Nós vamos ver na frente todos eles. Classificam-se em chuva, aquaplanagem, enchente, frio e calor, vento, neblina, cerração, granizo e fumaça. Então, essas as principais condições adversas de tempo. A chuva, ao começar a chuva, a pista se torna mais escorregadia, fato causado pela mistura de água com pó e outros materiais, e o número de acidentes de trânsito tende a aumentar. Hidroplanagem ou aquaplanagem é a mesma coisa, tá, gente? Quando se fala em aquaplanagem, pode-se também falar em hidroplanagem, que é a mesma coisa. Então, não vou fazer confusão lá na hora da prova. A aquaplanagem ou hidroplanagem ocorre quando os pneus perdem o contato com o solo. Esse efeito ocorre por excesso de água na pista. Os pneus estão quase carecas e a velocidade é excessiva. Então, assim, são as 3 situações que pode causar a hidroplanagem ou aquaplanagem, né? Que é excesso de água na pista, pneus em mau estado, né, carecas, e excesso de velocidade. São as 3 situações que pode causar a aquaplanagem. Alguns procedimentos são recomendados nessas ocasiões, então vamos prestar atenção, porque às vezes, né, um dia aí você pode precisar, então é bom saber. Nunca frear bruscamente ou efetuar manobras bruscas, pois há grandes possibilidades de o veículo se desgovernar. Interrompa a aceleração e deixe que a força da gravidade coloque o veículo em contato com o asfalto. Então, você tira o pé do acelerador, né? E deixa que a força da gravidade coloque o veículo em contato com o solo, né? Com os pneus no chão, que isso é fundamental. Ainda alguns procedimentos são recomendados. Vá olhando pelo retrovisor. É uma maneira de você identificar se você está na aquaplanagem. Então, vá olhando pelo retrovisor. Se o pneu deixar um rastro grosso no asfalto por uma boa distância, significa que ele não está numa situação perigosa. Mas se as marcas estão muito próximas ao veículo ou não existem, infelizmente está muito perto de um possível desastre. Então, quando você não enxerga mais o rastro dos pneus do seu carro atrás de você, é porque você já deve estar numa aquaplanagem.
Com a diminuição da velocidade, procure recuperar o domínio do veículo. Então, como que você vai recuperar o domínio do veículo? Tirando o pé do acelerador e deixar restabelecer sozinho, né? Para sua segurança, pare no acostamento e espere a chuva passar. Gente, aqui está dando uma orientação de parar no acostamento. Não é o correto, tá? Jamais parem no acostamento esperando chuva passar, ou neblina, ou seja lá o que for. O acostamento não é o local mais seguro. Então, eu diria que aqui poderia ser trocada essa frase, né? Colocada da seguinte forma: para sua segurança, pare em um local seguro, fora da pista, porque acostamento é pista, né? Então, pare em um local seguro fora da pista e aguarde a chuva passar. Aí, beleza, é correto, né? Você fazer isso. Enchente. Então, vamos ver como proceder nas enchentes, né? Enchentes são chuvas intensas e contínuas, né? Provocam o transbordamento de água do seu leito natural. A ocorrência de enchentes é mais frequente em áreas mais ocupadas, quando os sistemas de drenagem passam a ter menor eficiência. Deve-se evitar áreas de alagamentos e com o risco de deslizamento de encostas, morros e barreiras. Então, deve evitar essas áreas, né? Além disso, evitem-se ruas sujeitas a alagamentos localizados e também lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Se você tiver que atravessar um trecho alagado, engate a primeira marcha e só mude quando passar pelo alagamento. Se você mudar de marcha no refluxo de gases, né, do escapamento, a água pode entrar e o motor apagar. Então, tem que prestar atenção nisso, né? Porque se você tiver que mudar de marcha quando você está dentro do alagamento, acontece o refluxo de gases, né? É o momento da respiração do motor, né? E aí a água entra pelo escapamento e aí você não consegue mais ligar, vai ficar ali dentro, né? Dentro do alagamento. Mantenha o veículo acelerado e controle a velocidade pisando na embreagem. Isso evita que a água entre. Então, para não acontecer isso, você tem que manter o motor acelerado, né? Tá? Se o escapamento estiver submerso, que é embaixo d'água, né? É comum um ruído diferente. Não acelere, né? Naturalmente, ele já tem esse ruído diferente. Caso tenha que parar o veículo, mantenha o pé na embreagem, coloque em ponto morto e pise nos freios com cautela, sempre com o veículo acelerado. Tá? Você vai fazer tudo isso, mas com o veículo acelerado. Assim a água não entrará no motor. Frio e calor. O frio pode causar entorpecimento dos pés e mãos e embaçar o para-brisa. O calor, por sua vez, pode provocar indisposições e sonolência. Vento é o ar atmosférico que se desloca em determinada direção. É a definição de vento, né? Quando presente, torna necessário a redução da velocidade, o que permitirá maior controle do veículo. Quando tem muito vento, né? O ideal será reduzir a velocidade. Deve-se prestar atenção a objetos que possam ser atirados contra a pista ou o para-brisa, evitando assim que o veículo seja lançado para fora da pista. Neblina. Pode-se considerar a névoa densa, nevoeiro, sombra, escuridão e também garoa. Por dificultar a visibilidade, é um fator que exige cuidado e experiência na condução. Os acidentes provocados por este fenômeno
são de graves proporções e pode envolver muitos veículos. Essa neblina, né? Cerração. Eu sempre achava que cerração e neblina era a mesma coisa, na verdade não é, né? Então, a cerração é um nevoeiro muito denso que impede a visão a grande distância. Os cuidados a serem tomados são os mesmos dos casos de neblina, porém, por prejudicar ainda mais a visibilidade, recomenda-se estacionar o veículo em local seguro e aguardar a melhoria das condições climáticas. Então, vocês percebem aí, né, que eu falei anteriormente que a orientação deve ser aguardar num local seguro, né, e não no acostamento, né? Então, sempre aguardar num local seguro, fora da pista, né? A melhoria da visibilidade, a melhoria das condições climáticas, tá? Então, assim, bastante cuidado com isso. Há uma coisa importante, né? Tanto na cerração quanto na neblina, é o uso da luz baixa. Vamos ver se na frente tem alguma coisa a respeito disso. Se não tiver, eu falo sobre isso. Então, não tem. Então, na neblina, voltando um pouquinho, né? Na neblina ou cerração, vocês observem que o veículo, né, ele está coberto por essa fumaça, mas é uma fumaça de líquidos, né? De gotículas. Então, assim, a luz alta, ela provoca um espelhamento, né? Você joga a luz alta na cerração, na neblina, e ela volta para você, ofuscando a sua visão. Então, o correto é usar luz baixa. Ah, mas por que a luz baixa dá certo? Dá certo porque a, essa neblina ou essa cerração, elas nunca ficam imediatamente no asfalto, né? Elas têm um espaço entre o asfalto e um pouquinho mais alto onde inicia a cerração, uma neblina, por causa do calor do asfalto, né? Então, por isso você deve usar luz baixa, porque a luz baixa ela não bate direto nas gotículas, ela fica por baixo, tanto da neblina quanto da cerração. E aí facilita a visibilidade do condutor. Era isso que eu queria explicar, tá? Granizo. O granizo é uma chuva acompanhada de pequenas pedras de gelo, né? E para evitar acidentes, deve-se estacionar em local seguro, como das outras situações, né? Sempre deve-se estacionar em local seguro, fora da pista, né? Fumaça, essa é um pouco pior, né? É uma porção de vapor resultante de um corpo em chamas. É semelhante à neblina, porém acontece em locais bem definidos, ainda com extensão e conteúdos imprevisíveis. A gente nunca sabe o que tem, né, depois da fumaça, então tem que tomar um certo cuidado. Ah, geralmente a fumaça é um trecho pequeno, mas pode não ser, né? Principalmente quando acontece queimadas aí, né, na beira das estradas, e até dias anteriores aí, dias passados, aconteceu um acidente bem grave na região ali de Curitiba, né, descendo para o litoral, por causa da fumaça. Então tem que se tomar cuidado. Condições adversas das vias. Aclives e declives acentuados, curvas mal construídas e projetos mal traçados. Aclives e declives são subidas e descidas. Largura das pistas ou das faixas de rolamento em tamanho inferior ao ideal. O ideal é 7 metros, né? Com o acostamento. Então, uma pista deve ter uma largura de 7 metros, né? Com os acostamentos, tá? Isso é muito importante, seria a largura ideal. Normalmente não temos, né? Não se tem vias com pistas com largura suficiente, né? Na maioria das vezes. Sinalizações inadequadas ou deficientes, geralmente, né, estragadas, cobertas pela vegetação,
E aí você não sabe que placa que é, né? Presença constante de defeitos, tais como irregularidades, desníveis, lombadas ou ausência de pavimentação. Ausência do asfalto, né? Ainda condições adversas das vias, falta de acostamento, de pista adicional e de conservação, buracos e falhas diversas, presença também de água na pista devido à imperfeição na drenagem. Às vezes, né, tem esse problema aí da drenagem, aí fica aquelas poças de água na pista, né? Pistas escorregadias, acostamento ou pista adicional em mau estado e vegetação sobre a pista. São condições adversas das vias, né? Vias mal conservadas, que são essas que estão vendo aí, né? Além da possibilidade de danificar o veículo e causar acidentes de pequena ou grande importância, esse tipo de vias exige cuidados especiais. Vias mal conservadas, adequar a velocidade do veículo ao estado da via, evitar pedras, buracos e outros obstáculos que possam comprometer os pneus e a parte inferior do veículo. Vias mal sinalizadas, como eu falei, né? Sinalização ruim, né? Sinalização ausente ou deficiente é um fator de risco. Deve-se prestar muita atenção, evitando surpresa e acidentes. A sinalização de advertência tem como objetivo alertar os usuários das condições adversas das vias. Então, já vimos aí a respeito da sinalização, né? Que a sinalização de advertência, ela tem essa função de alertar os usuários das vias, né? Então, para os perigos que ele pode encontrar na frente. Vias de aclive ou declive acentuado, que nós temos uma subida, né? Então, chamamos isso de aclive. E descida, naturalmente, é declive, né? No Brasil, são comuns as ladeiras inclinadas, serras, subidas e descidas fortes ou longas, o que constitui risco. Uma descida, por exemplo, deve ser iniciada com velocidade reduzida, utilizando o freio a motor na mesma marcha que se utilizaria na subida. Então, para descer, você também deve usar uma marcha mais forte para que ela possa segurar, né? Nós chamamos isso de freio a motor, né? Então, é uma marcha mais forte para que não corra o risco aí de, né, de acabar se acidentando em função da velocidade. Via em obras. A participação de homens e máquinas na pista requer o aumento da atenção e cuidados do condutor. A segurança dos trabalhadores e usuários deve ser resguardada através do desvio e sinalização adequada. A vegetação alta cobrindo a sinalização é fator de risco. Diminua a velocidade e aumente sua atenção. Sempre, né, gente? É fundamental. Condições adversas do trânsito. O trânsito muitas vezes exige que o motorista conduza de acordo com determinadas condições, mantendo a segurança de todos os elementos. Vários fatores podem afetar essa segurança, como, por exemplo, o congestionamento por tráfego intenso de veículos pesados, horários de entrada e saída nas empresas, escolas, feriados prolongados, fim de ano, carnaval e etc. Então, são condições adversas de trânsito e principalmente a questão aí do congestionamento, né? Condições adversas do veículo. O veículo também é uma condição adversa, né? Um veículo deve ser mantido em perfeito estado e com boas condições de funcionamento. São condições adversas do veículo: lâmpadas queimadas e faróis desregulados, deficiência dos espelhos retrovisores,
mau estado dos amortecedores, falta ou mau funcionamento dos equipamentos obrigatórios, rodas sem balanceamento e pneus mal calibrados ou gastos, defeitos no limpador de para-brisa, folga no sistema de direção, inexistência ou imperfeição da buzina, suspensão desalinhada, deficiência nos freios, quantidade insuficiente de combustível. Condições adversas de carga. Carga é aquilo que é ou pode ser transportado pelo veículo, quantidade de alguma coisa ou volume, né? Para o transporte de carga, certifique-se da capacidade e das condições do veículo e se a carga está bem condicionada. O transporte de passageiros pode ser separado do de carga. É preciso ainda verificar as condições das vias e a distância a ser percorrida. Condições adversas dos passageiros. Também tem, né? Então, veja bem. Passageiro é um indivíduo que é transportado num veículo público ou particular. Quando tratamos de veículos particulares, os passageiros normalmente são familiares ou amigos. Como conhecemos seus comportamentos e reações, é preciso evitar imprevistos. Deve-se, por exemplo, evitar viagens longas com crianças e idosos, sem uma programação com paradas para descanso. Condições adversas do condutor. As alterações do estado físico e psíquico do condutor se relacionam à segurança no trânsito, pois estes motivos podem induzir o condutor ao envolvimento em acidentes. E são vários, né? A pior condição adversa pode ser o próprio condutor. E realmente é, né? Quando o condutor está com algum problema, não está bem, o risco ainda aumenta, né? Muito maior. Os principais fatores adversos de um condutor são deficiência de visão, da audição e motora, cansaço, fadiga, sono e estresse, ingestão de álcool, drogas ou alimentos, né, que alteram a percepção, medicamentos também, né? Estado psicológico e comportamentais, que é pressa, distração, celular e outros, né? Os outros fatores aí, tá? É preciso saber que o grande responsável pela direção e pilotagem defensiva é o condutor e quem todas as condições adversas podem atrapalhar um percurso. Então, o condutor tem que estar sempre bem. Isso é o fundamental. Estado físico e mental do condutor. Os problemas precisam ser separados. De um lado, devem ficar os assuntos pessoais, de outro, o ato de conduzir o veículo. Os problemas particulares são alheios ao trânsito, ou seja, os demais elementos não têm como saber daquilo que lhe vai internamente. Então, não é possível, né? Cada um sabe de si e é fundamental que as pessoas prestem atenção nesses detalhes. Porque não é porque você é um bom motorista que você não pode, né, estar correndo risco de acidente aí se não estiver bem. Devemos evitar a condução do veículo no momento em que estivermos com a mente alterada, com problemas afetivos, familiares, lutos e outros. Substâncias psicoativas. Drogas psicotrópicas são substâncias que alteram o funcionamento do sistema nervoso do usuário temporariamente. São exemplos de drogas psicotrópicas a maconha, a cocaína, o álcool, o LSD e etc. Primeiro vamos falar do álcool, né? É fundamental também esse conhecimento e não só o conhecimento, como o compromisso de responsabilidade, né?
cada um de nós devemos ter isso, né, gente? Muita responsabilidade. Porque no trânsito nem sempre o condutor se mata sozinho, né? Na maioria das vezes ele leva outras pessoas junto, que de certa forma sempre são inocentes, né? O álcool dá a impressão de que tudo está normal e que os reflexos e as reações pessoais estão em perfeito funcionamento, devido à sensação enganosa de leveza e bem-estar. O álcool produz também outras falsas sensações, excesso de confiança, ausência da noção de perigo e de respeito à vida, da sua própria vida ou da vida alheia, né? É a nossa vida. Se você dirigir em estado de alcoolemia, terá grandes chances de morrer e matar pessoas inocentes, como eu já comentei, né? Certos números demonstram o alcance de tal problema. Então, aqui, 90% da população do Brasil faz uso de bebidas alcoólicas de forma ocasional, de vez em quando, ocasionalmente. Eu acho até que é mais, né? Mas tudo bem. Aí a estatística diz que é 90%. 30% dos que bebem apresentam abusos e problemas com o consumo. 70,4% dos estudantes de primeiro e segundo grau da rede estadual da cidade de São Paulo começam a beber por conta própria entre 10 e 12 anos. Em pesquisa feita em Porto Alegre, a idade do primeiro gole é 10 anos e do primeiro porre, 13 anos. É uma loucura, né, gente? Apesar de que hoje os pais já estão mais atentos a isso, né? Mas mesmo assim, você vai nas escolas, nessas universidades, né? Faculdade, universidade, escola onde tem aí adolescentes, né? De 13, 14, 15, 16 anos, você vê horrores, né? Esta permissividade em relação ao uso do álcool reflete-se em outro grande problema da nossa sociedade atual, que é o trânsito, né? Que cuidados devemos tomar no trânsito? Não há por que tomar café forte ou amargo, leite, banho frio, dar caminhadas ou tomar ar. A pessoa fica mais ativa, mas tão bêbada quanto antes. A eliminação do álcool ocorre de forma natural e é lenta. Pode levar de 6 a 8 horas, tá? Para sair do nosso corpo, do nosso organismo, a quantidade de álcool que a gente ingere, tá? Então, a menor quantidade demora de 6 a 8 horas. Ofereça-se para dirigir se o seu amigo seus amigos, né, não se encontrarem em condições. Tente impedir alguém embriagado de dirigir. Nunca insista para que alguém tome mais um drink. Se for sair e souber que vai beber, vá de táxi, mais fácil. Tinha um caso, né, uma historinha. Eu normalmente gosto de contar história, né, mas essa eu sempre conto porque é uma história assim que deixa a gente de certa forma chocado e para a pessoa que me contou agradecido, né? Então o rapaz estava fazendo curso de reciclagem há uns 5, 6 anos atrás, né? E eu era professora e ele era o aluno. Então, assim, ele contou a história dele para a turma, no momento que nós falamos do álcool, né? Ele falou que foi a Medianeira numa festa, numa danceteria, né? Porque eu acho que lá tem, né? E aí chegaram mais os amigos e assim tinha mais 5 amigos e todo mundo feliz, beberam a noite toda. E quando foi de madrugada, a hora de vir embora, ele viria junto com os amigos. Só que, na verdade, não dá para andar mais do que 5 pessoas dentro de um carro, né? Contando ainda com o motorista. Então, ele entrou dentro do carro e os amigos foram entrando. Aí faltou lugar para um, né? Alguém tinha que ficar. Aí ele falou, não, eu fico.
Aí ficou, porque ele tinha parente lá em Medianeira e, na verdade, ele desceu do carro, já tinha entrado, era um dos primeiros a ter entrado no carro, desceu do carro e ficou. Então, aí, quando foi no outro dia, né, ele recebeu a notícia que morreram os 5 na estrada. Então, é muito triste isso, gente. Essas histórias fazem que a gente reflita ainda mais a respeito desses cuidados que nós devemos ter no trânsito. Né? Direção defensiva é isso, é você cuidar, né, de ti e dos outros. Né? Então, assim, dirigir alcoolizado é um dos piores riscos. Né? Então, tem que se cuidar. Não deve, não pode, não queira. E nem andar com alguém que está, né, dirigindo, que vai dirigir, que está alcoolizado. Então, jamais aceite carona de alguém alcoolizado. Tá o barzinho, né? Aqui tá, ó, inclusive, acabei de falar, né? Nunca aceite carona de alguém alcoolizado. Acontece bastante. Sono e cansaço. O uso de medicamentos é um estímulo que funciona temporariamente, adiando por pouco tempo a real necessidade de repouso. Com o passar do efeito, o sono ou o cansaço podem reaparecer, o que pode provocar graves acidentes. O que está dizendo aqui é o seguinte: muitos profissionais no volante, né, os motoristas que trabalham, que dirigem caminhões, que fazem viagens longas, né, tem o hábito de usar o Rebite. O Rebite é um medicamento que eles usam para não ficar com sono na estrada, né? Para dirigir, às vezes, a noite toda, o dia todo, para chegar mais cedo, né? Para a carga está levando, né? Chegar mais cedo. Enfim, é um medicamento que realmente tira o sono temporariamente, tá? O rebite, ele tira o sono temporário. Ocorre que assim que acaba o efeito desse medicamento, e você nunca sabe quando vai acabar, a pessoa dorme, cai, dorme imediatamente. Então, o risco de acidente está aí no momento em que acaba o efeito do medicamento. E aí a pessoa simplesmente perde totalmente o controle, né, sobre o seu sono. Que na verdade no sono a gente não tem controle, né? Muito difícil. Então, assim, esses caminhoneiros, eles acabam correndo risco, e não só eles, né, os outros elementos do trânsito também, porque num sono repentino aí, numa viagem, ele pode bater de frente com vários outros veículos e acabar matando muita gente, né? Agora, em relação ao sono, também, né, quando você está, independente de estar com medicamento ou não, né, jamais dirija com sono, tá? Que o sono, a gente não tem controle, tá? Então, aí, nesse caso, e o rebite, além de ocasionar esse transtorno, esse problema, ele dá problema de coração, né? Tá? Problema de coração. Eu tenho um tio que morreu assim, né? Eu acredito que ele tomava rebite, porque ele era caminhoneiro, então ele morreu de coração repentinamente. E a gente acredita que é em função disso, né? Tá? Mais alguma coisa aí para conhecimento de vocês. As pessoas acham que pode controlar a sonolência. Muitas vezes você pode cochilar e não perceber que cochilou. E quando você cochila, você se acidenta. A sonolência diminui a capacidade de condução. Então, quando você cochila, você se acidenta. E aí, você não acorda mais, né? Em alguns casos. Entre os remédios mais prescritos e que resultam em sonolência estão analgésicos, antialérgicos, anti-inflamatórios, antihipertensivos para pressão alta, né? E ansiolíticos, sem falar nos calmantes e antidepressivos. São os medicamentos aí que normalmente na bula está escrito, né? Depois que você toma esse medicamento, você não pode dirigir.
Observe-se aviso nas bulas ou fora das caixinhas nas embalagens. 30% dos acidentes são causados por sonolência. Bastante, hein? Ah, aí a fonte é da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Bem interessante. Entre os sinais de sonolência, destacam-se os seguintes. Concentrar-se e manter os olhos abertos requerem um esforço maior. Difícil, né, gente? Nem com um palitinho, né, você consegue manter os olhos abertos, porque não são os seus olhos, né? É a tua mente, o teu cérebro, né? Você apaga. A cabeça se torna cada vez mais pesada, frequentes bocejos, a perda do foco e da visão e, consequentemente, possíveis saídas da pista. Os pensamentos vão se tornando vagos e desconexos. Então, eu falo para vocês que já aconteceu comigo, né? Eu estava dirigindo um carrinho de propaganda política e aquele som constante no meu ouvido. E era à tarde, no horário da tarde, sol quente. Não tinha ar-condicionado no carro, né? Bem quente. E aí eu estava numa vila, acho que lá na Vila Carimã, se eu não me engano. E de repente eu atravessei a rua e fui parar do outro lado sem perceber. Eu não percebi, eu dormi mesmo. Então a gente dorme, tá? Depois disso eu fiquei bem assustada, porque é uma situação, né, bem difícil. Você dormir no volante e perceber que você não teve controle sobre o seu sono. Aqui também, às vezes, eu estou dando aula, eu também sinto esse sono, e às vezes, quando eu vejo, eu quero ficar acordada, e aí o sono ele pesa, né? Então, gente, tem que tomar cuidado com isso, né? De preferência, sempre ter boas noites de sono antes de viajar e evitar qualquer tipo de medicamento que cause aí esse sono, né? Essa sonolência. Então, é preferível tomar alguns cuidados, conduzir somente se estiver descansado, respeitar os períodos de baixa energia corpórea, o que acontece após as refeições e pela madrugada, não conduzir até o seu limite, é recomendável fazer parada ou revezamento. Então, assim, eu fui viajar com meu sobrinho uma ocasião e ele parou na estrada e, né, claro, num posto de gasolina, né, num local mais seguro, e cochilou 15, 20 minutos, porque ele estava se sentindo, né, cansado e com sono. Então, é necessário que você faça isso. Vai perder 15 minutos da viagem, mas compensação você vai ficar bem, né? Se você dormir e cochilar uma meia hora, 15 minutos, meia hora, você já melhora. Rapidinho já se restabelece. Então é importante ter essa consciência, porque muitas vezes o motorista ele não quer, né, não aceita, ele não tem essa consciência, ele acha que ele pode dominar. E isso não é legal, né? É, respeitar tal, não conduzir até o limite, tá, que eu já li. Fadiga e estresse também é condição adversa do condutor. Tudo isso que eu estou lendo, gente, sonolência, fadiga, estresse, álcool, é condição adversa do condutor, tá? É a pior que existe, por isso nós estamos, assim, há bastante tempo já falando sobre isso, né? Os motoristas profissionais são vulneráveis a estes problemas, pois submete-se muitas vezes a jornadas diárias acima do limite de qualquer ser humano. Os reflexos se tornam mais lentos, a concentração e a vigilância diminuem. Em geral, um motorista estressado ou fadigado não consegue prestar atenção aos estímulos e é surpreendido, muitas vezes, pelo sono durante o período de direção. Pessoas submetidas a pesquisas nessa área demonstraram que, após dirigir por 24 horas seguidas, foram incapazes de realizar bem uma dupla tarefa: manter velocidade e posição constante na pista. Experimentos comprovam que o motorista fadigado apresenta movimentos oculares anormais. Em vez de olhar para a frente e prestar atenção nos veículos e sinais, tende a olhar para o lado
para o lado direito da estrada, como se estivesse com medo de sair da pista. Pode ser, né? Velocidades seguras. Os condutores devem estar cientes de que os limites de velocidades estabelecidos para determinadas vias são para as condições normais. Se ocorrerem imprevistos, os próprios condutores deverão reduzir a velocidade de seu veículo a um nível seguro. Velocidade excessiva. A velocidade em si não é a causa de todos os acidentes, mas sim a velocidade inadequada. Por exemplo, é possível dirigir em segurança numa rodovia a 110 km por hora, mas é impossível em meios urbanos. Então, não tem como você dirigir a 110 km por hora dentro do perímetro urbano, né? Então, a orientação. Condições adversas de roubo, assalto ou sequestro, que é a última, né? Vamos lá? Roubo é subtrair coisa móvel alheia para si ou para o trem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. A definição, né? Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para o trem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, se enquadra como extorsão mediante sequestro. Hoje há também o sequestro relâmpago. A pena para esse crime varia de 6 meses até 12 anos de reclusão. 6 anos, né? Não, 6 meses. De 6 anos até 12 anos de reclusão. 6 meses é muito pouco. Caso ocorra uma dessas situações no trânsito com você, procure manter a calma. Sabemos que é uma situação muito delicada e cada pessoa reage diferentemente, mas tente não reagir. Elementos da direção defensiva. Então, aqui nós temos os elementos da direção defensiva, que é o conhecimento, a atenção, a previsão, a habilidade, ação e decisão. Isso aqui, gente, cai lá no Detran, tá? Quais são os elementos básicos da direção defensiva? Conhecimento, atenção, previsão, habilidade, ação e decisão. São 6, né? Muitas vezes cai só 5, né? Só decisão ou só ação. Sempre esses dois últimos aí, às vezes eles, né, não colocam um deles, mas não tem problema. Vamos saber o que significa isso? Conhecimento é o domínio teórico ou prático de um assunto, uma arte, uma ciência, uma técnica. Aprender técnicas de direção segura é uma necessidade. Previsão é a antecipação na base de suposições do que ainda não aconteceu. A capacidade de prever acontecimentos durante a condução pode desenvolver-se à medida que as pessoas exercitem esse talento. Então, esse é o elemento previsão. Você prevê o que pode acontecer lá na frente, né? Vamos ver aqui. A previsão pode ser de dois tipos. Pode ser a imediata e pode ser a mediata. A imediata é a que está logo ali na sua frente, muito rápido, né? E a mediata é aquela que é daqui um pouco. Então, você teve uma previsão para um tempo maior, né? Chamamos ela de imediata. E a imediata é imediatamente, né? Agora, aqui, já. A atenção é a concentração da atividade mental sobre um objeto determinado. Então, o motorista que está atento, ele consegue prever, tá? O motorista que não está atento também não consegue prever. Tudo o que está ao redor de um condutor, quando estiver conduzindo, deve ser objeto de sua atenção. Ele deve ter sua consciência voltada para as condições do trânsito à sua frente, as laterais e traseiras, através dos espelhos retrovisores.
Uma desatenção, por menor que seja, pode ser um perigo prestes a ocorrer. O cérebro é altamente treinável, por isso cumpre ao condutor praticar a leitura constante do cenário em que estiver transitando e das prováveis situações de perigo. O desenvolvimento dessa leitura fará com que o cérebro leia cada vez mais rapidamente e faça um diagnóstico constante e ininterrupto dos acontecimentos ao seu redor. Cuidado, né, com o celular, som e porta-luvas. Isso tira muito a atenção do condutor, né? O celular, o som e o porta-luvas. Se você quer pegar alguma coisa no porta-luvas, pare no acostamento. Se você quer falar no celular, pare no acostamento. E o som deve estar sempre baixo, você não deve ficar mexendo no som o tempo todo. Falta de atenção. Várias pesquisas apontam a falta de atenção como um dos mais importantes fatores humanos causadores de acidentes. E eu acredito, né? É isso mesmo, porque se você não está atento, não tem como você reagir a uma situação de risco, né? Habilidade é a qualidade de quem é hábil, destreza, aptidão. Habilidade é o conhecimento, né? Aquele que sabe dirigir, né? Um condutor deve ser hábil no manuseio dos controles do veículo, manejando-o corretamente, sabendo parar, seguir, dar marcha ré e manobrar, e praticar as técnicas de direção defensiva. Deve aprender com seriedade todas as etapas do curso, na teoria e na prática, para a aquisição da habilidade necessária. É importante tudo isso, tá, gente? Estar conhecendo bem as técnicas de direção defensiva, né? Principalmente, para que você seja um bom condutor, um condutor hábil, né? Decisão, capacidade de resolver sem hesitação, coragem, firmeza. É por esse caminho que eu vou, é isso que eu vou fazer. Então, essa decisão ela é fundamental, às vezes, numa situação de risco de acidente, né? Ato ou efeito de decidir, determinação, reconhecimento do perigo imediato, decisão e determinação daquilo que deve ser feito em momentos de perigo. O condutor indeciso acaba se tornando imprevisível, e aí aumentam os riscos, né? E a ação? A ação vem junto com a decisão, né? Toda vez que alguém toma uma decisão, a decisão é de uma ação. Então, a ação é o ato ou efeito de agir, capacidade, possibilidade de executar alguma coisa, modo de proceder, comportamento. Procure tomar decisões que não coloquem em risco a sua vida ou dos demais. Então, sempre procurar tomar a decisão certa, né? Cinto de segurança. O cinto de segurança é de uso obrigatório na condução de veículos. Esta iniciativa já evitou muitas mortes e infortúnios, principalmente nas colisões ocorridas com veículos em sentido contrário, quando os passageiros e o condutor são projetados para fora do veículo ou contra seus componentes. Então, para que nós usamos o cinto de segurança? Para proteger, né? Para segurar as pessoas dentro do veículo. Aonde que é mais seguro numa situação de acidente? Dentro ou fora do veículo? Dentro do veículo. Por isso, você deve estar usando o cinto de segurança, né? Porque dentro é mais seguro. Cinto pélvico ou subabdominal, aquele que se prende na pelvis. Então, vocês observem aqui que o cinto pélvico é esse que prende aqui na pelvis, tá? Cinto torácico ou diagonal, aquele que se prende ao peito. Então, é esse aqui, né? Que se prende ao peito. As Kombis, antigamente, tinham esse tipo de cinto, né? E aqui nós temos o cinto de 3 pontos, que é o pélvico torácico. Isso significa que é esse com esse, né?
é o que está aqui, que prende a pelvis, e o que prende ao tórax, né? Aquele que se prende ao tórax e ao quadril ao mesmo tempo. Então, vocês percebem aqui, né? Esse é o mais eficiente. Então, lá tem uma questão lá no Detan que pergunta qual que é o cinto mais seguro, mais eficiente. Então, é o cinto de 3 pontos. Não esqueçam disso. Cinto de 3 pontos. Os encostos dos bancos dianteiros. Com o veículo em movimento, eles podem formar ângulos de até 125 graus em relação aos assentos, sem que o cinto de segurança perca sua eficiência. Então, olha só. O cinto de segurança é importante, só que, veja bem, ele tem que estar sendo usado com a posição do banco né, de forma correta. O banco tem que estar corretamente posicionado. Então, ângulo de até 120 graus em relação, né, aos assentos, tá? Então, presta atenção nisso. Encosto de cabeça, dispositivo de segurança que eleva a altura do encosto do banco, protege a cabeça e coluna cervical, que é o, né, pescoço dos usuários, em caso de colisão, evitando assim que sejam arremessados violentamente para trás e posteriormente para frente. Esse efeito aí, né, essa situação da pessoa ser arremessada para frente, para trás, ou para trás e para frente, chama-se efeito chicote. Esse efeito chicote é uma coisa que acontece simplesmente numa batida no sinaleiro. Né? Você está parado no sinaleiro, aí vem um carro atrás de você e bate no seu carro. Acontece com você o efeito chicote. Você estava parado, mas mesmo assim aconteceu. Então, morreu já muita gente no passado, né, quando os veículos não tinham esse encosto de cabeça, as pessoas morriam facilmente com esse efeito chicote aí, né, qual eles estão colocando aqui. E isso é ocasionado porque não tinham encosto de cabeça. Agora é obrigatório em todos os veículos, né, o encosto de cabeça. Já faz algum tempo que é obrigatório. Utilizar-se do encosto do banco ajuda a diminuir a carga de peso sobre a coluna cervical. A postura correta deve ser observada, evitando assim o estresse e dores musculares. Dispositivo de retenção para transporte de crianças em veículos automotores particulares. Objetivo: estabelecer condições mínimas de segurança de forma a reduzir o risco ao usuário em caso de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança. Então, isso aqui já é para criança, né, gente? Então, a criança aqui. As crianças com até 1 ano de idade deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado bebê conforto ou conversível, né? Esse bebê conforto aqui, que ele é colocado de costas para o movimento, né? Então, é a proteção da criança e isso passou a ser obrigatório hoje, mesmo dentro das cidades, né? Você tem que estar fazendo uso desse bebê conforto. As crianças com idade superior a 1 ano e inferior ou igual a 4 anos deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado cadeirinha. Você só preste atenção nesse dado, gente. Aqui, o bebê conforto é para criança de até 1 ano de idade. Acima de 1 ano de idade, até 4 anos de idade, tem que usar a cadeirinha, tá? E as crianças com idade superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio deverão utilizar o dispositivo de retenção denominado assento de elevação, que é esse aqui, né? A criança fica um pouquinho mais alto e o cinto de segurança consegue pegar certinho aqui no tórax da criança, né? Então, bem bacana. Então, nessa idade, a partir dos 4 anos até os 7 anos e meio, a criança deve estar no assento de elevação, ou booster, né, que também é o nome desse banco aqui, né, dessa cadeirinha de segurança aqui da criança, né? Chama-se booster também.
As crianças com idade superior a 7 anos e inferior ou igual a 10 anos deverão utilizar o cinto de segurança do veículo no banco de trás. Veja bem, a restrição é que crianças abaixo de 10 anos, de 7 anos e meio até 10 anos, elas deverão estar no banco de trás fazendo uso do cinto de segurança, porque até então daí elas já saíram da cadeirinha, né? Do assento de elevação, elas já passaram dos 7 anos e meio. Então, ela deve estar no banco de trás fazendo o uso do cinto de segurança. Depois dos 10 anos de idade, até os 10 anos no banco de trás. Depois dos 10 anos, pode estar sentado no banco da frente, apesar de que que o local mais seguro do veículo é o banco traseiro, tá? Então, sempre atentos a isso. O local mais seguro é o banco traseiro, ok? Então, amanhã nós continuamos aí essa parte, tá?